A princípio, sim, bastante dessas tecnologias mais clássicas, né? Precipitação, floculação, elas são bastante usadas já na atualidade, industrialmente, então, sim, são viáveis economicamente, né? Em relação em geral, as tecnologias que a gente desenvolve, não só o nosso laboratório, mas todos os outros e a universidade em geral, o que eu vejo é que necessita um grande salto tecnológico entre o que a gente faz em escala de laboratório e o que deve ser feito numa escala industrial. Não apenas em relação a toda a aparelhagem que tem que ser montada para uma escala industrial, que é, obviamente, de um tamanho muito maior do que a gente faz em laboratório, e isso já gera vários problemas, por exemplo, de eficiência mesmo, porque o sistema vai ser muito maior, mas também o próprio efluente que tu está tratando, que não é um efluente exatamente igual ao que a gente faz no laboratório, por condições totalmente controladas, né? Cada dia vai entrar alguma coisa dentro daquele sistema, as indústrias não são sempre homogêneas no seu descarte de resíduos, enfim, é bastante complexo fazer esse salto tecnológico e, a princípio, eu esperaria que fosse economicamente viável pelos testes que a gente faz em laboratório, como a eficiência é alta em laboratório e geralmente os laboratórios buscam soluções mais economicamente viáveis, mais baratas. Eu imagino que transformar isso para uma tecnologia aplicada na vida real lá fora também deveria ser economicamente viável, mas envolve a construção de um local, tu tem que ter um local específico, a construção de um equipamento ou de alguma coisa numa escala infinitamente maior do que a gente brinca no laboratório. Eu esperaria que fosse economicamente viável, mas aí a pessoa tem que fazer talvez um estudo um pouco mais aprofundado, né, de qual é o tamanho da indústria que tu tá, para saber, por exemplo, se é economicamente viável alguma solução que tu quer aplicar na indústria, a gente tem que fazer um estudo de qual é a indústria, qual é o tamanho, a quantidade de efluentes que são despejados, enfim, eu tô falando de um solo, de um líquido, isso é uma área pequena, é uma lavoura agrícola de soja que eu tenho que tratar o solo, ou é uma indústria pequena que larga um resíduozinho de sei lá, alguma coisa clorada dentro da água. Então, a viabilidade econômica depende de vários fatores, né? Mas, sim, em geral é para isso que a gente trabalha, né? A universidade está sempre, como ela também tem recursos limitados, geralmente as nossas iniciativas são do ponto de vista economicamente viável. A gente já não tem muitos recursos, né? Sendo sincera e falando a realidade, a gente já não tem recurso para desperdiçar procurando uma solução que não seja viável para nós mesmos em escala pequena. Então, provavelmente em escala industrial, essa também vai ser uma solução viável economicamente. Os maiores desafios que eu vejo para aplicação de nanomateriais começa pela larga escala, a quantidade enorme que tu vai ter que ter de nanomateriais para fazer um tratamento na vida real. Então, que nem eu estava falando, né? Em laboratório, a gente produz algumas gramas de nanomateriais, de pós ou de fibras, ou enfim, qual seja o material que a pessoa e o estado que a pessoa está fazendo esse material. Mas em uma escala na vida real, de uma indústria, que vai tratar um efluente de verdade ou um solo, a quantidade que você vai precisar produzir desse nanomaterial é muito maior do que a gente imagina no laboratório, né, no nosso dia a dia. Então, a produção em grande escala de materiais nanoestruturados, eu acho que ainda é um fator bastante limitante para aplicação para fora, assim, né, pelo menos para o tratamento de efluentes. Depois, eu acho que tem o problema de o que tu vai fazer com aqueles nanomateriais depois que ele for usado. É uma preocupação que a pessoa tem que ter se ela vai usar de novo, se ela for usar de novo, como ela vai coletar aquele material. Uma simples peneira, tu não consegue fazer uma separação, porque ele é nanométrico, geralmente passa pelas peneiras. Então, por um filtro, né? Como você vai retirar se é um meio fluido e a partícula está suspensa? Como você iria retirar? Depois, se ele for imobilizado, quantas vezes você pode utilizar? E aí, depois que você utilizou, o que você vai fazer? Se é um material que você bota por cima do solo,
mistura com o solo, será que vai ter problema? Enfim, tem que existir alguma avaliação de toxicidade em ambiente complexo e numa escala maior do que a gente faz. Então, eu acho que esses são os principais desafios, assim, de transferir essa tecnologia, para essa tecnologia virar uma tecnologia popular, que todo mundo conheça e use, né, as empresas usem.